Fala galera, hoje não é dia de TBT e nem nada parecido, mas não custa nada a gente relembrar uma das chuteiras mais marcantes de todos os tempos. Principalmente falando aí do início dos anos 2000, onde foi que houve uma verdadeira revolução no mundo das chuteiras, com as chuteiras recebendo aí novas tecnologias e novos materiais em sua construção. E olhando um pouquinho aí mais especificamente para o mundo das Speed Boots, nós temos aí a criação da Nike Mercurial em 1998 e um amplo domínio dela justamente nesse segmento de Speed Boots, justamente por não ter aí uma concorrente direta. Mas com o passar do tempo isso foi mudando, até que em 2004 a Adidas lançou a primeira geração da F50, a sua primeira verdadeira Speed Boot. Então hoje a gente vai poder analisar e conhecer um pouquinho mais a respeito dessa chuteira que era um verdadeiro objeto de desejo naquela época. Então me acompanhe até o final do vídeo para vocês saberem um pouco mais sobre essa incrível chuteira. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Começando a falar a respeito do nome dessa chuteira, F50 não é apenas um nome que veio à cabeça de seus criadores, das pessoas que projetaram essa chuteira e acharam que seria legal. F50, chuteira de velocidade, de repente aí alguém consegue relacionar alguma coisa com Fórmula 1, coisa rápida e tudo mais, não tem nada disso. F50 é uma abreviação de futebol 50 e que comemorava 50 anos do lançamento de uma das suas chuteiras mais revolucionárias. Lá em 1954, a Adidas lançava a sua primeira chuteira que possuía as travas de rosca. Ou seja, lá em 1954, a Adidas lançou a primeira chuteira que você podia substituir travas metálicas por travas de borracha. E assim, cada jogador poderia escolher o melhor solado, o melhor tipo de trava para cada tipo de terreno. Se ele estava em grama alta, ele usava a trava metálica. Se ele estava numa grama um pouquinho mais baixa, usava a trava de borracha. E por aí ia. Então é muito por isso que F50 é o nome mais correto para essa chuteira. E também pelo fato dela ser uma chuteira revolucionária. Então ligando aí uma coisa com a outra, a gente consegue aí identificar o porquê do nome dessa chuteira. Essa primeira geração da Adidas F50 ela contava com dois materiais diferentes aqui no seu cabedal. Um que era totalmente responsável por cobrir os cadarços, e esse que era também uma das principais novidades dessa chuteira, que é feito de couro de canguru. E ele tinha, além da função de justamente cobrir os cadarços, também dar o melhor conforto para os nossos pés aqui nessa área. Já o restante da chuteira, ele é feito totalmente em material sintético, juntamente com revestimento em mesh totalmente perfurado para poder dar uma melhor ventilação, ajudar no conforto, mas principalmente manter os nossos pés mais secos durante o jogo. Agora, aqui essa cobertura dos cadarços, ela possui também uma amarração diferente. O sistema de amarração que a Adidas adotou aqui, ele une não só a língua da chuteira, mas como também a capa dessa cobertura, a capa da F50 aqui, para poder ajudar a manter ela presa e não deixar ela solta, atrapalhando os nossos pés durante o jogo. Agora, se vocês acham que a sola dividida é algo mais novo, que surgiu aí tem pouco tempo junto das chuteiras da Adidas mesmo, ou até mesmo da Nike, a gente pode perceber aí na Mercurial Vapor 12, na 13 também, então isso é realmente algo um pouco mais antigo, que tem aí um conceito um pouco mais antigo. Tanto é que a gente pode perceber aqui na F50 a sua sola dividida, a placa do seu solado dividido. Mas diferente do que acontece hoje, essa placa não tem aqui uma outra placa interna que vai de ponta a ponta para poder garantir a melhor estabilidade da chuteira. Essas placas são únicas e não tem aqui nenhuma ligação, nem mesmo internamente, como eu falei. Essa placa Extraction, ela era muito famosa antigamente e era utilizada em praticamente todas as chuteiras da Adidas. A gente pode até perceber que ela se dobra aqui no meio, justamente para poder provar
isso que eu estou falando, não tem nenhum tipo de placa interna para poder garantir essa estabilidade das chuteiras. Mas como era feita então essa estabilidade? E a explicação está totalmente aqui na palmilha da chuteira. Ela aqui também recebia o chassi da chuteira na sua parte de trás. Nós temos aqui uma parte em TPU um pouquinho mais rígida, né? Um pouquinho não, ela é bem mais rígida mesmo, tanto é que ela nem se dobra, justamente para poder garantir essa estabilidade da chuteira. Agora, nessa época que a F50 de primeira geração era vendida, ela vinha com um verdadeiro pacote na sua compra, na hora que você ia lá na loja comprar. Não existia ali naquela época também aquela vendas por internet, né? Você tinha que ir lá na loja física e comprar. E junto da chuteira vinha mais um estojo com outras duas palmilhas com chassi integrado dentro dela. E essas 3 palmilhas, ela vem até sendo explicado aqui na etiqueta da chuteira. É isso mesmo. Essa minha chuteira aqui, ela ainda é tão nova que possui até mesmo a sua etiqueta. E aqui nessa pequena etiqueta, nesse pequeno encartezinho, ele vem explicando para que serve cada uma dessas palmilhas. Eu vou dar uma lidazinha rápida aqui para vocês, só para a gente poder entender melhor. E diferentemente daquela época, eu infelizmente não consegui esse estojo com as 3 palmilhas. Para mim, eu só consegui mesmo essa chuteira com essa única palmilha que já vinha dentro dela, mas as outras duas no seu estojo realmente, infelizmente, dessa vez ficou para trás. Mas aqui está falando uma revolução, acercamento ao calzado, hace que ahora los jugadores puedan afinar sus botas de acordo a suas necessidades e a seu estilo de juego. Então aqui está falando que a gente pode cambiar, pode trocar as palmilhas e ajustar a chuteira ao nosso melhor estilo de jogo. Depois aqui fala, las F50 apresenta o sistema Fusion Frame de Adidas, levando uma piel com 3 chassis, lo que te permite afinar tu bota de fútbol a las sensações e a las características de rendimento exactas que deseas. O chassi com qualidades únicas de acabado pode ser intercambiado de forma rápida e sencilla para ajustar o peso, a estabilidade, a flexibilidade e incluso a comodidade de tu botas. Então é mais um pouco, aí está reforçando um pouquinho mais do que eu falei há pouco. Você consegue trocar as palmilhas com muita facilidade, sem maiores esforços, ajustando aí ao seu melhor gosto. E as 3 palmilhas que vinham nessa chuteira, né? Vinha as duas, como eu falei, no estojo, e a outra que vem dentro dela, tem os tipos delas diferentes. Uma que era uma palmilha um pouquinho mais leve, uma palmilha um pouquinho mais fina para poder ajudar a diminuir o peso total da chuteira. Outra que eles chamavam de profissional e que tinha aqui um melhor desempenho, a gente conseguia ter um melhor desempenho utilizando essa palmilha. E por último, tinha a palmilha confortável, que segundo eles aqui fornecia uma melhor comodidade e também um melhor amortecimento. Para mim aqui o que mais me pareceu é que essa palmilha que eu tenho aqui é justamente a profissional que oferece o melhor desempenho, é basicamente aí que o meio termo da palmilha mais leve para essa palmilha um pouquinho mais pesada, essa palmilha mais confortável. Então aqui nós temos basicamente um meio termo. E é justamente como eu falei, é essa a palmilha que eu tenho aqui, a palmilha profissional. Já que na área do calcanhar nós temos aqui uma verdadeira revolução para aquela época, mas que foi totalmente abandonado com o passar do tempo. A gente pode perceber que esse material sintético que é aplicado aqui no seu cabedal, ele é completamente macio, ele até tem aqui uma certa estrutura sendo feita aqui por essas linhas um pouquinho mais escuras, um pouquinho mais grossas que a gente pode ver subindo aqui na diagonal, né? Mas não conseguiu oferecer aqui uma verdadeira estabilidade. E aqui na área do calcanhar, isso também se repetia. Para poder solucionar esse problema, a Adidas poderia muito bem simplesmente colocar um contraforte interno com uma boa rigidez e oferecer aí essa verdadeira estabilidade. Mas eles quiseram fazer algo um pouquinho mais além. Então é por isso que esses traços, né, que essa risca que nós temos aqui, que é também muito característica dessa geração da F50, ela não é meramente estética, ela também tinha a função de dar uma melhor estabilidade. É um material feito totalmente em TPU, ele tem aqui, de certa forma, uma boa rigidez aqui na sua base, mas à medida que ele vai subindo, ele perde essa rigidez e não consegue oferecer a mesma estabilidade. E já no restante do calcanhar, isso também se repete. Aqui na base aqui nós temos sim uma boa rigidez que pode oferecer
uma boa estabilidade para os nossos pés, mas à medida que nós vamos subindo é tudo completamente maleável. Já na parte interna da chuteira nós temos aqui um material sintético sendo aplicado, não é uma camurça, já que tem um toque bem liso, mas é um revestimento sintético com muita pouca espuma sendo aplicada aqui. Então pode ser que nesses primeiros dias de uso, talvez essa chuteira aqui fosse oferecer algum tipo de machucado, uma bolha ou outra coisa que fosse nos incomodar com a chuteira dentro de campo. Como toda boa Speed Boot, a gente sempre espera um peso um pouco mais baixo dela. E naquela época também não era diferente, já que muita coisa que foi aplicado aqui na chuteira também buscava diminuir o peso da chuteira. Isso parte até mesmo do solado dividido para poder eliminar um pouco de material e consequentemente também eliminar um pouquinho de peso. Mas como a gente pôde ver durante o vídeo, as palmilhas que possuem os chassis, elas podem aí incrementar um pouquinho mais o peso para cima ou para baixo, e você consegue aí ajustar a chuteira ao seu melhor gosto. A chuteira sem as palmilhas, ela ofereceu um peso de 240 gramas. Com as palmilhas, ela passou de 300 gramas. Já essa palmilha que eu tenho aqui, que é a profissional, que oferece aí, segundo a Adidas, um melhor desempenho, ela pesou pouco mais de 50 gramas. Então a gente pode perceber como essas palmilhas fazem uma real diferença para essa chuteira. E como ela é justamente algo bem, a gente necessita da utilização dela para poder ter aqui uma melhor estabilidade, então é muito difícil da gente conseguir substituir essa palmilha por qualquer outra coisa. Talvez se você trocar o solado, conseguir colocar um solado mais atual aí, se você quiser fazer até mesmo uma espécie de remake, talvez você consiga aí uma chuteira um pouco mais leve, mas é muito difícil utilizar essa chuteira sem as palmilhas para a gente poder ter aí um peso um pouco mais baixo. Mas se tratando daquela época de início de anos 2000, onde as chuteiras de fato eram bem pesadas, que passavam aí com muita facilidade a casa dos 300 gramas, então sim, é um peso bem aceitável para uma Speed Boot do início dos anos 2000. A Adidas sempre ficou marcada por lançar chuteiras revolucionárias que apresentavam novas tecnologias, novos materiais, e por aí a história da Adidas foi sendo montada, como foi lá em 1954, como foi aqui em 2004 com a primeira geração da F50, onde a gente tinha aqui a cobertura dos cadarços, que era algo realmente que enchia os olhos, porque naquela época era muito difícil da gente ver algo parecido. A Adidas apresentou, e principalmente falando do chassi sendo incorporado à palmilha da chuteira. Isso é algo que é realmente muito novo para aquela época. Hoje é algo bem impensável, porque como a gente viu, aumenta aí muito o peso da chuteira, mas também isso daqui pode comprometer um pouco aí com relação à estabilidade da chuteira. Isso pode provocar aí algum tipo de lesão, algum tipo de torção. Não é algo tão seguro quanto aquilo que a gente tem hoje, mesmo utilizando uma placa dividida no solado. Foi encontrado novas maneiras de ser aplicado essa ideia sem comprometer o desempenho da chuteira, sem elevar demais o peso da chuteira. Então as coisas foram evoluindo neste ponto. Mas de qualquer maneira, como eu falei, para aquela época é algo realmente magnífico, algo realmente inovador. Então, como eu falei também lá no início do vídeo, isso daqui era algo que enchia os olhos das pessoas naquela época. Eu mesmo cheguei a ter uma F10, que naquela época também era a terceira linha dessa chuteira, de tão bonita que ela era. E essa daqui, pela primeira vez eu consegui a F50, que era um sonho realmente de criança, algo que eu realmente desejava naquela época, por achar sim a chuteira muito bonita. E hoje, conhecendo um pouco mais desse mundo, a gente vê que, por exemplo, isso daqui não é só estética, isso daqui tem também um real desempenho dentro da chuteira. Isso daqui também é muito importante para a chuteira. Então a gente vê que toda a chuteira foi sempre pensada nos mínimos detalhes. Hoje aí que vai uma crítica aqui ao pessoal que cria chuteiras. Às vezes a gente vê muita coisa igual, mudando aqui apenas uma coisinha ou outra, e não trazem mais tantas inovações, vamos assim dizer. A gente não fica assim, uau, que é isso e tal e tudo mais. É algo que a gente sempre já tem aí um certo conhecimento e nunca tem algo real de inovação como era aqui nessa época. Eu acho que falta um pouquinho mais de criatividade para o pessoal das marcas, mas de qualquer maneira são hoje chuteiras infinitamente melhores do que essas que nós tínhamos nessa época do início dos anos 2000. E aí, o que você achou da primeira geração da F50? Bateu aí uma verdadeira nostalgia? Me conta
aqui nos comentários qual foi a chuteira que mais marcou a sua infância. Se você está precisando de alguma chuteira para poder comprar, para poder utilizar agora um pouquinho mais rapidamente, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para poder comprar a sua chuteira preferida. E lá na Centauro tem o cupom da Futebox que te dá 10% de desconto extra em cima daqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro. É só você usar o cupom Futebox, só você escrever Futebox no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Você comprando por esse link que está aqui na descrição do vídeo, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futebox a crescer cada vez mais. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever aqui no canal se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!